Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre a Polícia Militar. Estamos recebendo o Coronel Acácio, do 41º BPMI, e o jornalista Elton Rivas, para nos ajudar a fazer perguntas para o Coronel. A primeira pergunta desse segundo bloco é com relação ao silêncio, porque hoje vemos muitas brigas entre vizinhos por causa de som alto na casa, aqueles carros que tem mais som do que carro nele no porta-mala. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que é feito, assim, a pessoa liga para a polícia e aí, como é que funciona? Primeiramente, acho que é interessante a gente reportar novamente a questão da vida comunitária, né? Do relacionamento social. Porque, num primeiro momento, o que a gente percebe nesse tipo de conduta é a falta de uma postura, né? A falta de respeito pelo próximo. Ou seja, né, a pessoa que está lá com o volume do seu aparelho de som dentro de casa, ou no comércio, ou no próprio veículo elevado, ele tem que imaginar que ele está trazendo, né, incomodação a alguém ao entorno. Será que todas as pessoas que moram próxima ou que frequentam próximos ali aonde ele está, queriam estar ouvindo o que ele está ouvindo? Ele precisaria fazer uma reavaliação. Então, eu acho que, primeiramente, é uma questão de educação, né? A gente tratar isso muito junto aos nossos filhos, né? Educarem a não terem uma postura dessa natureza. Bom, mas em ela ocorrendo, né? Por vezes acaba tendo a intervenção da polícia. A polícia, ela chegando ao local, há pessoas que pretendem não se identificar, até para que não tenha, né, um transtorno de trazer uma inimizade com o vizinho, prejudicar ali um relacionamento, ou até medo mesmo de repente, uma represária, né, por parte das pessoas que estão ali. Mas assim, sem a formalização, acaba ficando difícil o atendimento, né? Quem é a pessoa que está incomodada? Porque muitas vezes as pessoas próximas não estão se incomodando até com o barulho, até faz parte para ela, né, aquilo lá. Ou é uma festa de aniversário, ou é um evento de um casamento, alguém fez ali uma festa e está ali se comemorando, né? Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento aí da Copa das Confederações, né? Enfim, de repente é um jogo, alguém vai para um churrasquinho e acaba deixando o volume um pouquinho mais alto do aparelho de som. Mas ali a comunidade está interagindo, então a gente não pode traduzir isso como uma perturbação de sossego, ou seja, o policial ele não consegue ter o discernimento se aquilo lá está prejudicando o sossego de alguém. Para que isso realmente configure perturbação, eu precisaria ter o registro, a formalização disso, né? E aí sim, no momento em que nós temos isso, a pessoa devidamente identificada, se possível até com testemunhas que corroborem, né, que aquele som, o barulho está trazendo uma incomodação àquela comunidade, nós nos dirigimos até a delegacia de polícia, fazemos o registro formal lá também, e isso deve ser levado, né, ao judiciário, para que aquela conduta seja examinada, de repente com a aplicação de uma sanção, né, pelo Poder Judiciário. Mas simplesmente só a polícia chegar no local, tem hora que se torna difícil. Por exemplo, quando eu chego num local, numa via pública ou, né, numa casa que está com o volume realmente alto e você vê que já é um horário até avançado da noite, de repente posso até parar e tal e indagar da pessoa da possibilidade dela diminuir o volume, etc. Mas eu não consigo dar prosseguimento na ocorrência, né? Por quê? Porque faltou elementos essenciais para a configuração daquela infração. Então, o ideal é que a pessoa realmente se apresente, né? Faça o registro da maneira correta. Aquilo que a gente até abordou logo no início. De repente é uma comemoração de um jogo, né, ou é uma festinha, mas que ali existe vários vizinhos até interagindo e participando. Então, será que só aquela pessoa que está incomodada ali, será que realmente ela está incomodada? Aí tem a questão da percepção, né? Tem pessoas que têm uma audição mais sensível, tem outras que, né, se comportam mais, entendem aquele momento.
por isso a necessidade da identificação, né, da pessoa realmente se apresentar ali. Bom, a gente estava conversando também aqui nos bastidores, Coronel, a importância do COI para a cidade de Jacareí, né? Jacareí não conta com esse, como poderia dizer, com esse serviço. Como é possível instalar isso aqui em Jacareí? E o que é o COI? Tá, só aproveitando ainda da pergunta anterior, né? Eu queria só tá lembrando, por exemplo, nós temos já uma lei que regula o silêncio aqui no município de Jacareí. É uma lei mais antiga um pouco, né, que talvez precisaria estar revendo alguns dispositivos dela. Mas nós temos uma que acabou de ser aprovada agora recentemente em São José dos Campos, que ela impõe uma penalidade, né? Ela impõe uma sanção pecuniária, uma multa ao infrator, né, da lei do silêncio. E isso, quando mexe no bolso, acaba tendo um reflexo até maior do que simplesmente a questão dentro da ordem criminal, né, ou a infração pelo cometimento de uma contravenção, né, de um crime. Então, era interessante, né, que o nosso legislativo, o nosso poder executivo, a gente já levou essa mensagem a alguns vereadores, tivemos conversando com o prefeito municipal, de repente da gente estar revisando o nosso ordenamento jurídico nessa questão. Eu acredito que isso melhora bastante esse tipo de ocorrências, né, dentro da cidade. Bom, voltando lá na sua pergunta do COI, Jacareí tem uma estrutura fantástica, né? Pelo que a gente pôde estar visualizando, conhecendo, enfim, essa interação já nesses 5 meses aqui com a comunidade, percebemos uma estrutura muito boa montada dentro do Departamento de Trânsito, dentro da Guarda Municipal, né, e outros segmentos que aqui atuam no município. Eu vejo que é possível, sim, né, a instalação de um centro de operações integrado. E isso, de certa maneira, ele traz uma eficiência ao sistema como um todo. Por quê? As chamadas, elas são direcionadas a esse órgão central. E esse órgão central, ele conta ali com representantes desses segmentos que vão estar se interagindo, né? Então, quando a chamada ela é direcionada a uma questão de polícia, ela já é repassada direto a representante da polícia, que já despacha ali uma viatura, né, uma guarnição para o atendimento. Se for a questão, por exemplo, de uma pessoa passando mal, né, ou numa via pública, ou em casa, ela já direciona ao atendimento pela ambulância. Se alguém está aí ferido ou lesionado em decorrência de um acidente de trânsito ou uma queda, a unidade do resgate do bombeiro, enfim, alguém que, por exemplo, estacionou o veículo, né, na frente da garagem de uma outra pessoa e está impedindo ali a entrada ou a saída do veículo, já direciona diretamente à equipe de trânsito, né? Ela vai ao local, lá ela já vai aplicar a sua sanção administrativa, ou seja, a multa pela infração de trânsito, e se persistir a infração sem a retirada do veículo, ela já solicita a remoção, né, daquele automóvel, enfim, sem que envolva outros segmentos que não têm atuação direta sobre aquele fato, né? Então, por exemplo, falando da instituição polícia, de repente eu estou deslocando um veículo que está num patrulhamento num determinado bairro da cidade, fazendo a prevenção criminal para atender simplesmente uma questão do veículo estacionado, entendeu? Em local proibido. Ora, isso está mais para o trânsito do que para nós, até porque meu policial chegando lá, na sequência ele vai acionar um representante do trânsito para que tome as medidas, né, adequadas ali, da qual ele é detentor da competência administrativa, né? Mas implantando o COI, o senhor acha que então acaba-se com o 90? Não. O 90 ele interage dentro do COI. 190, 193, os vários telefones de emergência vão estar se interagindo dentro dessa central. Isso já acontece hoje em São José dos Campos. Por exemplo, todo o atendimento que entra pelo 190,
que não é um atendimento específico para a Polícia Militar, ele já é direcionado ao COI. O meu atendente, ele cadastra o atendimento e online ele já repassa ao COI. E o COI direciona a equipe que tem a incumbência de atender. É a Guarda Municipal? A Guarda Municipal vai até o local e toma as suas providências. É a equipe de trânsito? A equipe de trânsito vai até lá e também toma as suas providências. Ou seja, se o trânsito receber ou se o COI receber uma ligação que é de atribuição da Polícia Militar, ele repassa para o meu centro. Isso tudo online, né? Então, a rapidez dessa comunicação agiliza todo o procedimento e direciona ao órgão que tem realmente competência, né, para atender aquele chamado. E o que nós precisamos para ter, então, esse centro em Jacareí? Eu acredito que, assim, né, alguns vereadores já tiveram lá conhecendo em São José, o prefeito Hamilton acho que já conhece também o sistema, né? Eu acredito que, assim, seja um momento, né, a oportunidade de poder realmente estar trabalhando, né, essa ideia de como fazer isso aqui, né? Até porque envolve vários segmentos. Isso estabelecido então, via convênio. Exato, aí precisaria, né, as pessoas conversarem, estar chegando, né, num comum acordo de como funcionar isso, né, ou nos mesmo modelo que está implantado em São José, ou com adaptações para a nossa localidade, né, para as nossas necessidades. Mas, assim, eu vejo que é possível fazer. Hoje as ocorrências que Jacareí recebe, elas são primeiro encaminhadas para um 90, que fica lá em São José dos Campos, que é repassada aqui. O efetivo da polícia aqui dá conta de abranger toda essa extensão da nossa cidade, com essas ocorrências todas que vêm? Sim, hoje nós temos condições de atender plenamente o trabalho de polícia. O que ocorre, como a gente acabou até citando, é que há chamados que não são propriamente de polícia. E aí há uma designação, né, dos policiais para o atendimento e, por vezes, ele acaba não dando a finalização ao atendimento. Por quê? Porque ele não era a pessoa adequada para aquilo, né, para fazer esse atendimento. De maneira que, assim, hoje nós temos o call center, né, a gente fala o Copom, mas é o call center aí, né, das entidades privadas, que recebem hoje as ligações dos 39 municípios que compõem a região, né, do Vale do Paraíba, hoje a região metropolitana aí do Vale do Paraíba. Toda essa ligação, esse chamado, ele entra nesse Copom nosso, que está sediado em São José dos Campos, tem uma estrutura, né, de primeira linha para esse atendimento, muito sofisticada, uma supervisão muito boa, né, um controle e gestão desse processo. Ele é repassado imediatamente ao despachador das equipes de patrulha que estão distribuídas nas 39 cidades para o atendimento. E dali em diante é monitorado o tempo em que ele recebe a notícia, o horário que ele chega ao local do atendimento, o horário que ele está finalizando aquele atendimento, né? A demora, por exemplo, no atendimento, ela é cobrada do nosso policial, o que está acontecendo, por que está demorando para aquele atendimento. Mas nós temos sim uma estrutura muito boa em Jacareí para atender a demanda local. O que ocorre muitas vezes é o empenho, né, em ocorrências que não seriam próprias de polícia. Mas assim, para uma resposta pronta, imediata, o nosso policial muitas vezes dirige-se ao local. Na sequência, ele vai acionar aquele que detinha a competência, né? E como funciona hoje a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a Guarda, elas trabalham em conjunto para resolver questões de segurança do município, por exemplo? Cada órgão, né, citado por você tem uma competência definida, né, na nossa Carta Constitucional. A nossa cabe à polícia ostensiva e à preservação da ordem. Então, tudo aquilo que quebra a ordem, né, a gente acaba realmente tendo uma ação para restabelecer essa ordem social. Na sequência, temos aí a Polícia Civil, que tem a incumbência da investigação, dos registros, dos procedimentos, né, do inquérito policial, ou seja, levar os subsídios ao Ministério Público para que ele possa, né, dali em diante, ter a sua ação
dentro do processo propriamente dito. A Guarda Municipal tem a sua atribuição junto aos próprios públicos, às praças públicas, enfim, cada um dentro da sua competência, mas aqui no município nós temos uma interação muito boa. Nós nos relacionamos bem, né? Os nossos trabalhos são coordenados, cada um dentro do seu parâmetro, como eu frisei, mas assim, há uma interação muito boa. Tá? Um sempre auxilia o outro naquilo que não compete a ele, mas que há necessidade de estar juntos, né? Trabalhando juntos. Estamos conversando hoje sobre a Polícia Militar aqui no nosso município e no próximo bloco nós vamos tratar de temas mais específicos de Jacareí. É um minuto só, a gente está de volta.